Graça e paz, igreja. Amém. Louvado o nome do nosso Deus. Estamos aqui adorando em espírito e em verdade nesta data tão especial em que celebramos os 66 anos de aniversário da SAF do Tingui. Louvado seja Deus por isso. Vamos então nesse momento expor a palavra de Deus que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 15, do verso 50 até o verso 58. Por favor, abra sua Bíblia. Primeira Coríntios, capítulo 15, do verso 50 até o verso 58. Carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, onde ele registra o seguinte ensinamento: isso afirmo, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e seremos todos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte? Ou melhor, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças dou a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. E o último verso: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Pode deixar esse versículo aí, por favor? Vamos orar. Eterno e poderoso Deus, nós te damos graças, Senhor, por esse momento e suplicamos, ó Pai, a ação do teu Santo Espírito, instruindo-nos, Senhor, neste momento, para compreendermos perfeitamente a tua palavra, mas não apenas isso, que nós possamos praticá-la diariamente. Te pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos e irmãs, este versículo, 1 Coríntios 15, 58, sugerido pela irmã Sandra Lee, presidente da SAF, e eu quero começar com ele. A palavra de Deus aqui diz que nós devemos ser firmes, inabaláveis, abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Para chegar a essa conclusão, o apóstolo Paulo, ele apresenta um mistério. Que mistério é esse? Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, nem todos morreremos, mas todos nós seremos o quê? Transformados. Devemos começar com esta passagem lembrando que o apóstolo Paulo está considerando coisas
que desafiam a nossa linguagem, a nossa comunicação. Ele está falando de um mistério. Algo que estava escondido e foi revelado. E este mistério diz respeito à nossa ressurreição. Ele diz que nem todos morreremos. Quando o Senhor Jesus Cristo voltar, aqueles que estão vivos, não, primeiro, aqueles que estão mortos no Senhor irão ressuscitar. De que maneira? Com que corpo? Com um corpo incorruptível e imortal. E aqueles que estão vivos serão transformados no mesmo corpo, incorruptível e imortal. E os cristãos, aqueles que Deus escolheu desde a eternidade, estarão com Ele para todo sempre. E por meio dessa transformação teremos um corpo configurado e governado plenamente pelo Espírito Santo. Em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18, está escrito: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por evangelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Essa transformação já começa aqui, incipiente, mas com a ação do Espírito Santo somos transformados. E isto é uma predestinação. Fomos predestinados, eu e você, para sermos conforme a imagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E sabemos, o apóstolo Paulo tinha plena certeza do que ele estava falando. Conforme registrado em Filipenses 1,6, estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la no dia de Cristo Jesus. E é justamente nesse dia, no dia que ele vai retornar, que a igreja está aguardando, ele vai fazer a separação das ovelhas do lado direito e dos cabritos do lado esquerdo. Aqueles que amaram a Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo entendimento, aqueles que foram alcançados pela graça, aqueles que receberam a fé como um dom de Deus, esses estarão felizes nesse dia, aguardando a transformação anunciada aqui pelo apóstolo Paulo. Mas não apenas isso, não apenas seremos transformados. O apóstolo Paulo também traz mais um ensino teológico dizendo que existe uma incompatibilidade entre aquilo que é terreno e aquilo que é celestial. Ele falou que carne e sangue não podem herdar o quê? O reino de Deus. Paulo tirou qualquer expectativa que nós podemos ter, expectativa terrena, de levar essa expectativa para o céu. O que lhe prende aqui? Quais são os valores terrenos que você gosta? O que é o que tira a sua atenção do reino de Deus? O que provoca apego? Quais são os objetos da sua satisfação terrena? Será que é um entretenimento na TV? Será que são as mídias sociais? Será que é um jogo esportivo? Seja o que for, os valores do reino são totalmente diferentes. Os valores do reino de Deus são eternos. Não se pode comprar o reino de Deus.
apesar de podermos juntar tesouros lá. A coroa que nós vamos receber não murchará como dos atletas de Atenas. A palavra de Deus, ela permanece para sempre. Tudo passará, mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. No reino de Deus, pleno, que está por vir, não haverá morte, não haverá choro, nem lamento e nem dor. Porque o próprio Deus, o Eterno, vai enxugar da nossa face todas as lágrimas. Devemos pensar nas coisas lá de cima e não nas coisas daqui da terra. Por isso, existe essa incompatibilidade. Carne e sangue não herdam o reino de Deus. Carne e sangue, o nosso corpo, o nosso físico, a nossa questão biológica, não herdam. É incapaz de sobreviver na eternidade. Você já imaginou? Se aqui nós não conseguimos viver 200 anos, imagina a eternidade. Então, por isso é necessário uma transformação. E para eu mostrar um pouquinho sobre essa transformação, vamos seguir este exemplo. Nós podemos correr um pouco e pegar um ônibus, pegar um Uber, um trem, dependendo da cidade, um metrô. Você pode correr um pouco. Mas você, para competir num atletismo, você tem que se preparar. Você tem que dedicar tempo e transformar o seu corpo, criar mais músculos, velocidade, para participar dos Jogos Olímpicos. Você tem que alcançar metas. Você tem que bater marcas. Ou seja, é necessário uma transformação. Um grau de transformação. Quando nós falamos do reino de Deus, essa transformação não é você quem faz. É Deus quem faz. É Jesus Cristo quem faz. Filipenses, capítulo 3, verso 21, diz que Jesus Cristo, olha lá, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, esse corpo que se estraga, que fica doente. Às vezes a nossa mente quer fazer alguma coisa, não é assim? A nossa mente quer jogar uma bola, exercitar algum esporte. A nossa mente quer, mas o nosso corpo não deixa. Dependendo da idade, é lógico, estou falando da idade aqui. Mas Jesus, Ele vai transformar esse corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Que corpo era esse? Era um corpo que não era limitado pelo tempo ou pelo espaço. Ele foi no cenáculo onde os discípulos estavam, de portas fechadas, e apareceu lá. Ele comeu com os discípulos após a sua ressurreição. E ele tem, bote lá por favor, Heitor, o versículo. Ele tem esse poder, de segundo a eficácia do seu poder, ele tem de até subordinar-se todas as coisas para nos ressuscitar. E o poder de Jesus é tão grande que ele vai fazer isso num piscar de olhos, no grego átomo. É tão rápido e tão poderoso que essa transformação, que esta mudança acontecerá no dia em que ele retornar.
Esse é o poder de Cristo na ressurreição. E isso vai acontecer no toque da última trombeta. E o apóstolo Paulo continua nos falando do mistério que corpo e sangue não pode herdar o reino de Deus, desta incompatibilidade entre o terreno e o celestial, o poder de Cristo na ressurreição. E ele diz ainda que Jesus Cristo venceu a morte. Versos 54 a 57. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito: tragada foi a morte pela vitória. Tragada foi a morte pela vitória. Isso é tremendo, irmãos. E maravilhoso. O que Jesus fez aqui na terra, o seu sacrifício, cumpriu aquilo que foi anunciado no Gênesis, que nasceria um descendente que esmagaria a cabeça da serpente. E na cruz, nós temos essa plena vitória de Jesus Cristo. Quando ele morre, ele vence a morte, porque ressuscita no terceiro dia. Por isso o apóstolo Paulo, citando Isaías 25:8, ele diz: tragada a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o opróbrio, a vergonha do seu povo, porque o Senhor falou. E ele continua no verso 55 de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 15. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. A vitória quem conquistou foi Jesus Cristo. Somos chamados para este reino. Somos chamados para servir com firmeza inabalável e abundante, reconhecendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão, mas a grande vitória quem conquistou na cruz foi Jesus Cristo. E tudo que nós fazemos aqui, toda a produção de frutos de uma vida cristã, de piedade, é simplesmente porque nós estamos ligados em Jesus Cristo. Não é mérito nosso. Só produzimos porque estamos ligados à videira verdadeira. Por que a humanidade tem medo da morte? Será que é medo do desconhecido? Muitos pensam assim, né? Não tem esperança, não tem fé, não sabe para onde vai após a morte. E aqui é revelado a consciência do pecado, revelada pela lei de Deus. A lei de Deus é como um espelho, onde você se olha e se vê um pecador, uma pecadora. Tem alguns insetos que têm um aguilhão ou um ferrão. E tem alguns que podem provocar até a morte. O pecado é assim. O pecado gera morte.
Aqueles que estão sem Cristo estão mortos em seus delitos e pecados. E a lei revela justamente isto. E Cristo, quando morre, ele vence a morte. E aqueles que têm Cristo no seu coração, na sua vida, e vivem segundo a sua vontade, da mesma forma que o apóstolo Paulo vivia, quando ele disse: não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Então este é o nosso chamado, viver como Cristo, andar em seus passos, imitá-lo, amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo entendimento. Assim, então, a morte já não tem mais eficácia sobre a nossa vida. Poderemos morrer fisicamente. O próprio apóstolo Paulo aqui diz que nem todos dormiremos. Quando ele está falando dormir, ele está falando que morreremos. Nem todos morreremos. Ele fala da morte física. Mas a morte espiritual não tem mais eficácia sobre a nossa vida. Então, o apóstolo Paulo apresenta este ensino teológico, dizendo, primeiro, que tem um mistério. Eis um mistério, e ele revela este mistério. O Evangelho é um mistério para aqueles que se perdem. E ele diz que existe essa incompatibilidade entre o reino de Deus e o terreno. Carne não herda, carne e sangue é incapaz de herdar o reino de Deus. É necessário uma transformação, e essa transformação se dará quando Cristo voltar, e a obra estará completa. Seremos todos transformados. Um corpo incorruptível, imortal, para suportar a eternidade. Está sempre na presença do nosso Deus. Jesus Cristo venceu a morte. Tragada foi a morte pela vitória de Cristo na cruz. E o apóstolo Paulo, diante de todo esse tratado teológico, ele transforma agora a teologia em prática. Ele termina esta passagem trazendo um desafio, uma prática. E nós sabemos que fé sem obras é morta. Ele sai do voo da mente e converte tudo numa demanda, numa ação. E ele termina assim: portanto, diante do que Cristo fez na cruz, diante de tudo aquilo que está preparado para você, diante desta eternidade junto com Deus, com um corpo maravilhoso, um corpo semelhante ao de Cristo. Não é um corpo maravilhoso? Não é? Um corpo maravilhoso, imortal, incorruptível. Esta nova configuração celestial. Diante disso tudo, conquistado na cruz por Cristo, ele traz as seguintes demandas para todos nós hoje. Sede firmes. Permaneça inabalável. Permaneça firme na doutrina. Permaneça imbalável na posição do Evangelho. Não desanime. Não se desvie. Foi isso que Deus falou para Josué. Não desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Seja forte e corajoso. E serás bem-sucedido. Permaneça
firme na posição de Cristo. Tem coisas que podem, devido à nossa fraqueza, à nossa instabilidade, pode fazer você fraquejar, desanimar. Não é? Uma doença, às vezes, um mal-entendido, problemas de relacionamentos. Mas você precisa colocar o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida, colocar Deus em primeiro lugar, amá-lo de todo o coração, de toda a alma e de todo entendimento. Priorizar Deus, o Deus que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. Por isso, deve ser firme e inabalável. E o segundo é ser abundante na obra do Senhor. A ideia aqui é transbordar. Pense numa vasilha que você começa a encher de água de modo constante, crescente, até transbordar. Assim deve ser o nosso serviço. Assim deve ser o nosso trabalho na obra do Senhor. Transbordante. Não são migalhas. Não é um pouco de trabalho. Não, eu vou te pegar aqui minha agenda. Não, aqui eu tenho um compromisso, tenho outro compromisso aqui. Não. Não é assim. Não é assim. É Deus em primeiro lugar. Não é a minha agenda, mas é a agenda de Deus. Já imaginou que se Jesus falasse para o Pai: ah, Pai, não vou lá para o planeta Terra, não vou descer, não vou me humilhar, eu tenho outra agenda. Estaríamos eternamente perdidos. Estaríamos eternamente perdidos se não fosse a obra de redenção de Cristo, onde Ele entregou toda a sua vida, onde Ele se esvaziou e se humilhou na forma de servo e foi obediente ao Pai até a morte de cruz. Foi o Filho obediente. Temos que olhar o exemplo de Jesus e sermos abundantes, transbordantes na obra do Senhor. E o apóstolo Paulo termina dizendo: sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Não é vão porque ele reconhece e ele já estabeleceu a coroa imarcessível. Ele já estabeleceu que você terá um corpo incorruptível, imortal. Que você, no dia do Senhor, quando o Senhor voltar nas nuvens, em glória e em majestade, com seus santos anjos, ao soar da última trombeta, seremos todos nós transformados. Por isso, o apóstolo Paulo conclui a teologia com um chamado à prática. Seja firmes, inabaláveis, abundantes na obra do Senhor. Porque o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém? Vamos orar. Ó Pai, reconhecemos, Senhor, que muitas vezes falhamos. Reconhecemos que muitas vezes colocamos em primeiro lugar a nossa agenda,
Reconhecemos que nos apegamos às coisas materiais que distraem a nossa mente, mas queremos pensar nas coisas do alto. E para isso continua agindo no nosso ser. E esperamos, com fé, que esta obra que o Senhor começou, vai terminar no dia do nosso Senhor. Te pedimos, Senhor, o auxílio do Teu Santo Espírito, para que sejamos firmes, inabaláveis, abundantes na Tua obra. Em nome de Jesus. Amém.